Mano, o Felipe Melo e o Denilson falaram após o Palmeiras perder pro Chelsea no Mundial de Clubes. Vamos dar uma olhada. O Palmeiras, ele vai ter que atacar o Chelsea. Isso ele falando pré-jogo. E dadas as proporções, eu creio que o Chelsea não é um clube hoje, um time como é o Bayern, sabe? Então, o Palmeiras tem tudo para passar de fase. Assim, a gente está muito Não é como é o Bayern, mas o primeiro tempo foi completamente do Chelsea. O Palmeiras estava irreconhecível. orgulhoso de tudo que as equipes brasileiras vêm fazendo e fizeram nessa Copa do Mundo. Tem mostrado de fato que o nosso futebol é um futebol bom, sim, que temos grandes atletas, grandes treinadores, sim. Eu concordo que o futebol brasileiro foi bem, mas dentre todos que estavam no Mundial, pra mim o Palmeiras foi de longe o pior. Que representam o nosso país. E eu creio que sim, podemos passar sim. O Palmeiras pode passar de fase, assim como o Fluminense jogando amanhã também. Se jogar de igual para igual, como jogou contra o Borussia Dortmund, pode fazer um bom jogo contra a Inter também. Então, assim, tudo se decide no gramado, obviamente, depende da postura das equipes, mas entrando com essa postura de time grande, eu acho que tem totais condições de passar. Quem entrou na postura de time grande foi o Chelsea, né? O Palmeiras, esse Chelsea que vai jogar contra o Flamengo amanhã, foi amassado pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras pecou por um primeiro tempo ruim contra o Chelsea. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi melhor. Amassou o Chelsea, eu não vi esse jogo então, porque pra mim o Palmeiras não amassou o Chelsea. Jogou bem, mas assim, o primeiro tempo foi totalmente do Chelsea, e aí o segundo tempo também só tava dando Chelsea. Inclusive, poderia ter vencido o jogo. Eu esperava, na realidade, quando saiu o gol do Chelsea, eu esperava um gol do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha posse de bola, estava propondo o jogo, estava pressionando alto. E acabou aquele gol que eu tô até agora sem entender. Aquele gol foi muito. Pra mim, o Chelsea estava pressionando bem mais que o Palmeiras. E depois que o Chelsea fez o gol, o Paulinho ainda teve uma chance de fazer um gol ali, foi do lado do goleiro. Mas assim, eu não vi esse jogo que o Palmeiras destruiu o Chelsea, não. Estranho. E o Fluminense, cara, o Fluminense começou um campeonato muito bem, apesar de não ter vencido. Depois teve apesar de ter vencido o segundo jogo, não jogou tão bem. E o terceiro jogo correu um sério risco de ser eliminado precocemente do campeonato. Se achou através do seu treinador, né, que trouxe uma nova estratégia, sobretudo tática para a equipe, com essa linha de 3 mais 2 para defender uma linha de 5, que começou a tirar até melhor coisas dos jogadores, né, individualmente falando. E tiraram simplesmente a Inter de Milão. Flusão passou, ontem o Palmeiras acabou sendo eliminado para o Chelsea. Não é o fim do mundo, porque o Palmeiras não jogou contra qualquer time, jogou contra o Chelsea. Mas eu fiquei com a sensação de que o Palmeiras poderia ter passado, poderia ter feito um pouco mais, sabe? Fiquei com essa sensação, cara. Se apertasse um pouco mais, sabe? Não vou falar de tática aqui, porque agora não cabe fazer isso aí. Cara, e jogos assim são decididos no detalhe. Não, assim, o Palmeiras não jogou mal. Mas, infelizmente, no detalhe, o Chelsea foi melhor. E contou com uma falha do goleiro também. Mas poderia ter feito um pouco mais, assim. E a bola do segundo gol, a meu modo de pensar, era defensável. Era defensável. Um poder de reação mais rápido ali, eu acho que ele poderia defender. Mas isso não tira o brilho da Copa do Mundo que fez o Palmeiras, de mostrar para o mundo que o futebol brasileiro é futebol forte. Aí eu já discordo do Felipe Melo. Pra mim foi uma atuação bem fraca do Palmeiras. Ganhou somente do Al-Ahly, empatou com o fraquíssimo Inter Miami, que é os amigos do Messi, a maioria tá aposentado ali. Empatou com o Botafogo, ganhou na prorrogação nas oitavas, um jogo bem feio, eu achei um dos piores jogos do Mundial de Clubes. Então eu acho que a atuação do Palmeiras no Mundial de Clubes foi extremamente baixa. Porque assim, atletas fortes e de que, gente, tudo é possível que crê, pô. O Fluminense nas semis, tudo é possível. Se vai passar, se não vai passar, se vai ser campeão, se não vai ser campeão, olha o que já fez até aqui. Tudo é possível que crê, apenas creia, pô. Sabe? Mas assim, voltando ao jogo do Palmeiras, não tira o grande goleiro, o mérito do grande goleiro que é o Everton, né? Mas é uma forma minha de pensar assim.
era defensável. Se de repente fosse o Fábio no gol, eu defenderia aquela bola ali. Mas não tira o grande goleiro que ele é, já salvou o Palmeiras muitas vezes. É multicampeão no clube. E a história se repete, né? Como o Marcão falhou em 99, em 2025 aconteceu com o Everton, que também é um ídolo do clube. E é ídolo do clube, e com muita honra, com muito mérito, que é um grande profissional, é um grande goleiro. E não foi frango, vamos dizer que não foi frango. Era uma bola, a meu modo de pensar, defensável, mas não foi frango. Não foi um cara errou, o cara falhou, não. Na minha opinião, já foi frango. Eu acho que é uma bola para um goleiro que já jogou, esteve na seleção brasileira, não pode tomar um gol daquele. Mas eu fiquei com a sensação de que o Palmeiras poderia ter feito mais. Se o Palmeiras apertasse um pouco mais, pressionasse um pouco mais, propôs mais jogo, eu acho que o Palmeiras poderia sair com a vitória, ou melhor, sairia com a vitória. Mas de fato, assim, jogaram contra o Chelsea, que é um gigante do futebol europeu, do futebol mundial. E não é simples, não é simples. Agora é Chelsea e Fluminense. Tudo é possível que querer sonhar, profetizar e realizar. Flusão vai passar. Fez o gol e tava passeando, espaço em campo, intensidade, cara, 1000 vezes mais forte que o Palmeiras chegando tarde em todas as jogadas. Realmente, no primeiro tempo, o Chelsea estava fazendo o que queria. O primeiro gol do Chelsea, o Palmer na entrada da área, sozinho, o principal jogador do Chelsea. Não conseguia ter bola, desorganizado taticamente, Cara, não se encontrava. O Chelsea tava toda hora, cara, com um jogador a mais no setor onde tava a bola, dominando, cara. Fiz um stories no intervalo do jogo, falando, Palmeiras ou se organiza taticamente, iguala na vontade e vai pro jogo, ou ia moiar. O Palmeiras volta muito melhor no segundo tempo, muito mais parecido com o que a gente está acostumado em ver o Palmeiras jogar. Fica um sabor bem amargo, né? Porque um gol contra, onde o Palmeiras estava jogando até bem, e aí acontece o gol, já, sei lá, 42 minutos, 43 minutos já do segundo tempo. Praticamente impossível você fazer um gol, né? O Paulinho ainda teve uma oportunidade ali que entrou no segundo tempo. E é isso. Sai por causa desse gol contra, cara, com um sabor que dava pra ter esticado mais esse jogo, né? Uma prorrogação, e aí tudo pode acontecer, cansaço físico, mental, enfim. Mas aconteceu exatamente o que aconteceu em 2021, que no 20, né, que acho que perdeu pro Tigre, se eu não me engano, com o gol de Gignac, mas aí nem chegou na final, mas a própria final contra o Chelsea, o pessoal falou a mesma coisa, o mesmo discurso que dava, que teve falha de novo, e realmente parece que é algo que é contra o Palmeiras. O Palmeiras realmente é alérgico a Mundial de Clubes. Às vezes uma bola parada, você consegue fazer o gol. Mas é parabenizar a trajetória dos times brasileiros. O Fluminense representa o Brasil agora na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras deu adeus, assim como o Flamengo e o Botafogo, mas acho que tem que parabenizar os clubes brasileiros que participaram lá, fizeram bonito e representaram bem o futebol brasileiro na Copa do Mundo. E é isso. Gente, de boa, assim, não me leve a mal, tá? Vou pegar leve hoje com vocês. Não, de verdade, eu tô torcendo pro futebol brasileiro, eu vou torcer pro Palmeiras. E vai ser um jogaço, vai ser um jogo bom, torcendo muito pro Palmeiras, vai ser 2-1 pro Chelsea. Não vai dar de novo, tá? Não vai dar, o sonho acaba hoje. Não, mas fora a brincadeira, sério, eu tô torcendo para que o Palmeiras possa avançar no primeiro tempo, mas hoje não vai dar não, gente. Só que você... Ele falou a realidade, né, e o principal, assim, ele sempre foi um rival dos mais grandes, assim, rivais do Palmeiras. acertou um placar ontem, né? Você estava com pressentimento? Então, falei para você, 2-1 na veia. E para quem não sabe, nós falamos na parte da manhã, tá? Não foi depois do jogo, foi na parte da manhã, acertei. E o que tem de especial nisso? Absolutamente nada, tudo normal. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando desse Mundial do Palmeiras, que novamente
foi pro Mundial e voltou, porque realmente o Palmeiras parece que é alérgico ao Mundial. E aí também tá o Emerson Sheik zoando, e eu acho essa zoação super legal, super sadia, e o pessoal levar como uma brincadeira mesmo, essa rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, que é assim que deve ser. E o Palmeiras, falando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Palmeiras jogou mal a competição, poderia jogar melhor, porque pra mim é a segunda maior potência do Brasil, e realmente parece que eles são realmente alérgicos a títulos mundiais. E novamente, pela quarta vez, eles voltam pro Brasil sem título. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!